Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação e agradecemos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, nossos ajudadores, intercessores. Guarda, meu Senhor, cada servo Teu. Abençoa, meu Senhor, as criancinhas, a juventude na Tua igreja. Guarda cada família, os Teus obreiros. Manifesta, Senhor, o Teu poder na vida dos irmãos. Nos dá, meu Senhor, a graça para fazer a Tua obra, para evangelizar, para ajudar, meu Senhor, para ensinar, buscando a edificação do Teu povo, Senhor, e a formação espiritual, Pai, condizente com a Tua glória, com o Teu poder e o Teu nome. Amado Senhor, guarda os nossos ouvintes, abençoa os que estão sempre conosco, os nossos seguidores. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Dá graça aos Teus filhos em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo, desde que iniciamos as atividades da Escola Teológica em 1988, é trazer a palavra de Deus. O mundo está cada dia mais confuso. Para sair perturbado, confuso, realmente não precisava ter feitiçaria e nem idolatria, basta esse evangelho desajustado. Basta o evangelho desajustado dos homens, que interpreta o evangelho de Jesus Cristo da forma que quer, adaptando aos seus pensamentos, aos seus interesses, às suas preferências e escolhas. E isto em si já seria motivo suficiente para desajustar, perturbar, provocar realmente muita confusão. Imagina, com o Espiritismo, o evangelho do Espiritismo, o evangelho da idolatria, o evangelho de todo tipo de falsa manifestação da fé. Além de toda esta baboseira, ainda tem os que negam a existência de Deus, a existência do céu, a existência do inferno, a existência de Satanás. A vida é isto mesmo, o sujeito morre e acabou tudo. Que é a maior grosseria de um ser humano, analfabeto ou doutor. Negar a existência de Deus e as consequências da negação. Então, com base nessa nossa iniciativa e propósito, desde 1988, vamos novamente à palavra. Hoje a nossa meditação é no Salmo 78, versículos 59 a 72. E a leitura diz assim: Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu Israel sobremaneira. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por trás, e pô-los em perpétua destruição. Além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Então elegeu a Davi, seu servo,
e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das ovelhas que se acharam prenhes, para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Louvado seja o nosso Deus. Nós temos a palavra em nossas mãos e temos o privilégio de acreditar. Vamos orar, pedir a graça de Deus pelos nossos ouvintes, os nossos amados irmãos, pela igreja que todos os dias sofre opressão dos ímpios externos, dos ímpios internos, e é uma luta constante e feroz. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pela comunhão santa contigo, Senhor, através do Espírito Santo. Ó Senhor, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, nossos ajudadores, abençoa os nossos seguidores, todos os que terão contatos com as nossas publicações. Amado Pai, te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade. Ó Senhor, continua conosco, nos ajudando, abençoa os nossos alunos, abençoa os ex-alunos, abençoa membros e congregados da tua igreja, guarda cada um, Pai. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, este salmo, com 72 versículos, ele é repleto de orientações, informações a respeito da peregrinação de Israel no deserto, os livramentos que Deus proporcionou, e nesta parte que eu tomei para ler, diz que Deus ouviu isto e se indignou. O que foi que Deus ouviu que se indignou tanto contra o seu povo? No contexto desta leitura, por exemplo, no versículo 40, o salmista faz uma pergunta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Quantas vezes? Israel levantou-se contra Moisés, porque no meio do deserto vieram as aflições, houve grandes problemas, falta de alimento em determinado momento, falta de água em determinado momento, ou a rejeição ao alimento que Deus enviava, e eles queriam voltar para o Egito porque sentiam necessidade, sentiam vontade de comer aquele tipo de carne que era conservado em grandes jarras de argila. E o salmista diz, quantas vezes o provocaram no deserto? Aquela geração provocou de tal forma que dos que saíram inscritos, dos que saíram na idade militar do Egito, 600.000 homens, entraram 2 pessoas. Dos 600.000 inscritos, 2 indivíduos entraram em Canaã, o Josué e o Caleb. Os outros todos morreram no deserto, porque provocaram a morte, provocaram a Deus e fizeram tanto mal a si próprio que todos morreram. Agora, meus amados, não era para ter morrido, porque imagina a quantidade de homens da idade do Caleb e do Josué, que saíram do Egito com cerca de 20 anos. O Caleb e o Josué entraram na terra. O Caleb disse para o Josué, que era o líder,
O Senhor Deus falou e prometeu através de Moisés, isto assim, 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 sobre ele, a participação dele na herança. E eu estou aqui, tenho a minha idade e tenho capacidade para fazer a conquista da terra. E foi realmente, foi contemplado com a herança e estava habilitado para defender. E o Josué passou 40 anos. Josué passou 40 anos. Ou seja, sai com 20, passa 40 no deserto, passa cerca de 40 anos no poder, morre com cerca de 100 anos. Portanto, muitos, se não tivesse provocado a Deus, estaria vivo nos dias da conquista da terra de Canaã e teria sido grandemente abençoados. Mas eles provocaram a Deus e provocaram de tal forma que precipitaram a própria vida, precipitaram a sua morte. Devido às suas grandes dificuldades e devido à sua imprudência, foram mortos. O versículo 59, onde começamos a leitura, diz: Deus ouviu isto. O versículo 58 diz: provocaram a ira nos seus altos, até idolatria eles cultivaram no deserto. Lembram do bezerro de ouro? Pois é, provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Imagem de escultura é uma desgraça. Idolatria é uma desgraça. E é desgraça grande e não vai mudar nunca. Se o mundo continuasse, daqui a 100 mil anos, o teu era o mesmo. Idolatria é uma desgraça, devoção é uma desgraça, porque o homem só precisa de Deus, o Deus verdadeiro. E eles provocaram o Senhor aborreceu a Israel. Versículo 59. Como o Senhor aborreceu a Israel, desprezou o templo deles, que não era um templo propriamente dito, mas era uma estrutura consagrada a Deus, estava em Siló. Foi lá onde o Eli exerceu o seu sacerdócio até a morte, com quase 90 anos. E agora, meus amados irmãos, está aqui que o Senhor desamparou o tabernáculo em Siló, por causa do pecado dos filhos de Eli, por causa da corrupção de toda a nação, por causa destas provocações. E no versículo seguinte diz que deu a sua força ao cativeiro. Aquela nação que tinha as promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaque, a Jacó, feitas e confirmadas muitas vezes, agora esta nação foi entregue ao cativeiro. Os filisteus dominaram, fizeram guerra permanentemente até desaparecer. Os edomitas fizeram guerra, os moabitas fizeram guerra, os amalequitas fizeram guerra, ou seja, Israel foi sempre uma nação muito odiada, porque era a nação que proclamava o Deus verdadeiro, em detrimento de toda a idolatria de todas as nações. Resultado, eles, mesmo tendo este conhecimento do Deus verdadeiro, eles provocaram a ira. O versículo 62 diz que entregou o seu povo à espada. Entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os jovens e as moças não tiveram festa nupcial. Ou seja, era a aflição sobre aflição por causa da provocação. No versículo 64 diz:
os seus sacerdotes foram mortos à espada. Claro que o que eu vou citar aqui veio depois, mas de uma mãozada só, o Saul mandou matar 80 sacerdotes. Saul era ímpio. Saul era um rei ímpio. Piorou muito depois de ser exortado por Samuel, depois de ser realmente reprovado. E ele mandou matar 80 sacerdotes. E aqui está falando, claro que esse texto é um pouco antes, mas está se referindo a um tempo do Siló, o tempo lá do Eli, mas diz que as viúvas dos sacerdotes não lamentaram. Infelizmente, a situação era tão grave, o problema era tão grande e a situação tão extrema que os sacerdotes foram mortos e as viúvas não lamentaram, porque não tinha nenhuma segurança se aqueles homens, na verdade, suportariam tanto sofrimento. No versículo 66 diz que feriu-os, mas o Senhor se levantou. 65 diz: então o Senhor despertou, depois que se aproximaram, depois que pediram socorro, depois que clamaram a Deus, o Senhor despertou como quem acorda de um sono profundo. Como um homem que estava embriagado e dormiu realmente, agora despertou quando passou o efeito do vinho. É uma comparação pesada, mas todos conheciam. O objetivo de Deus em comunicar sua palavra com os seus servos é que ninguém fique desinformado. Eram usados termos, eram usadas figuras de linguagem, eram usadas parábolas para esclarecer. Todos deviam saber o que estavam ouvindo. Aí Deus despertou, como quem desperta do sono, como quem se cura, como quem foi restabelecido a sobriedade após a embriaguez. É aqui. É o objetivo de tornar claro. Aí feriu os adversários do seu povo, os pôs em perpétua ruína e tomou iniciativas, recusou o tabernáculo de José. Tabernáculo de José é uma menção àquela divisão terrível que aconteceu no tempo do profeta Aías, que profetizou que o Jeroboão seria rei. E o Jeroboão incorreu no pecado do deserto e fez, lá no deserto foi feito um bezerro de ouro. E o Jeroboão fez 2, botou um em Dan e botou o outro lá na tribo de José. Lá onde Jacó foi abençoado, onde viu Deus operar em Betel. Aqui é a menção histórica. O Senhor recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário, como nos altos palácios, como a terra que fundou para sempre. É um salmo, é uma história, é algo profundo, falando do tratamento de Deus com o seu povo. Edificou o seu santuário e elegeu seu rei. O versículo 70 diz: também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. É neste salmo que nós sabemos o estado, a condição original de Davi.
um adolescente que estava cuidando de ovelhas pejadas. E aqui o Senhor, através do salmista, deixa claro a sua maravilhosa vontade na vida deste homem. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. O tirou do cuidado das ovelhas prenhes, para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou. Aí vem uma descrição do trabalho criterioso do próprio Davi. E ele apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, a mensagem do Senhor para nos encorajar. O nosso Deus castiga quem ama, ele pune as irregularidades, as descrenças, os males, as injustiças daqueles que conhecem a justiça do Senhor. Então, meus queridos, é a palavra para o nosso coração. Que Deus possa abençoar e guardar cada vida. Que Deus possa estender as suas santas mãos sobre os nossos amados que estão sempre conosco. E agora nós vamos apresentar ao Senhor o irmão Alex Ferreira e a sua família. O irmão Alex tem sido uma bênção na Igreja do Senhor Jesus. Há muitos anos de trabalho. Me lembro bem, 1996, quando eu conheci o irmão Alex, em 96. Já estava trabalhando para o Senhor Jesus. Naquele tempo, nós nos conhecemos e, na verdade, nos tornamos, além de irmãos, amigos. E nunca faltou apoio, nem reconhecimento do trabalho dele e meu. Vamos orar pelo irmão Alex, pela irmã Dora, pela sua família e pelas famílias que eles são ajudadores. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Agora suplicamos, Pai, por cada família na igreja. Abençoe e guarda os meus irmãos. Toma em tuas santas mãos os teus ministros, suas famílias. Manifesta o teu poder na vida da igreja, na cidade e no interior. Te apresentamos, meu Senhor, o memorial da oração. Toma em tuas santas mãos os nossos ouvintes, nossos ajudadores, os idosos na tua casa, toda a juventude. Guarda a tua igreja. Os novos obreiros, guarda da graça, da vitória, da temor, da compromisso com a palavra santa. Agora, Senhor, queremos te apresentar, irmão Alex Ferreira, irmã Dora. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os teus servos. Tu é testemunha fiel, jamais esquece o trabalho, a piedade, a compaixão, ó Deus, o zelo dos teus servos com a tua igreja. Continua com as mãos estendidas sobre eles, dando graça, vigor, saúde, alegria, dando, Senhor, a capacidade de estender a mão e ajudar, de interceder, aconselhar, de orientar aqueles que são caminhantes no caminho do Senhor. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.